Olá, queridos alunos da Escola Diaconal da Diocese de Bragança. Aqui quem vos fala é o Padre Luiz Carlos e vos saúdo com muita alegria, na paz de Cristo Jesus, invocando também o Divino Espírito Santo para que possa nos iluminar nesse nosso processo de formação. Fui convidado na pessoa do Padre Calazans a dar continuidade nos estudos, junto com o Padre Márcio, nos estudos que diz respeito às Sagradas Escrituras. Vocês estão nesse processo de formação e um bom diácono tem que estar com certeza à altura do seu próprio ministério. E um dos pilares que tem que estar de fato de pé na formação diaconal é o conhecimento das Sagradas Escrituras. Infelizmente nós não temos um tempo material o suficiente para a gente fazer uma explanação ampla sobre esses estudos. Até mesmo nas faculdades, para os nossos seminaristas que fazem um percurso muito mais prolongado do que o de vocês, fazem a faculdade de teologia, mesmo assim a gente ali ainda fica tantas disciplinas que são às vezes de caráter introdutório, são esboços. Mas acredito que o tempo que nós temos é o suficiente para ter conhecimento de algumas chaves importantes. Não temos como explanar todos os conteúdos e confrontá-los, mas uma vez que vocês estiverem as chaves certas nas vossas mãos e com uma curiosidade, um interesse, uma responsabilidade acadêmica, você vai ter acesso a outros conhecimentos e vai ampliando a sua formação, o seu conhecimento sobre esse texto que é o pão de cada dia do nosso ministério, seja diaconal, seja sacerdotal. É claro que o conhecimento ele é vasto, as problemáticas a nível hermenêutico, exegético, são muito amplas. Vocês estão entrando nesses estudos de nível de introdução e, portanto, precisam de conceitos. Nós precisamos ter conceitos bem claros. Por isso que a gente não vai entrar em grandes discussões, mas alguns conceitos precisam ficar nítidos na nossa mente para que a gente possa traçar o nosso percurso. Nós já tivemos um estudo geral sobre a introdução das Sagradas Escrituras, onde foi abordado diversas temáticas, como a composição do texto, a questão histórica, a questão canônica, os livros, a composição dos mesmos. Nós estudamos a questão da diferença entre o Novo Testamento, o Antigo Testamento, toda essa questão histórica que tem em torno da composição desses textos. Hoje nós vamos estar analisando de maneira específica o nosso campo de estudo, nosso objeto de estudo neste curso, de maneira específica, são os evangelhos sinóticos. O Padre Calazans me chamou e me convidou para fazer essa análise e estudo junto com vocês. E aqui também vamos ficar a nível de introdução, de esboço. Não temos como em 15, 20 minutos de vídeo expor toda essa gama de estudo aí para vocês. Mas acredito que nesses 15, 20 minutos vai ser possível deixar alguma colaboração e algo de útil para que vocês possam dar continuidade na formação de vocês. Bem, sobre essa questão sinótica, eu não sei se vocês já ouviram falar esse conceito. Se não ouviram, vocês vão ouvir a partir de agora por diversas vezes, de maneira repetitiva até, porque ela precisa ficar bem clara na nossa mente. O que significa os evangelhos sinóticos, A gente precisa entender esses conceitos. O que significa evangelho? O Novo Testamento é um conjunto de livros, como a gente viu no nosso curso anterior, é um conjunto de livros, mas é composto de diversos gêneros. Nós temos o Evangelho é um gênero literário. Nós temos as cartas, nós temos Atos dos Apóstolos, temos Apocalipse, então são gêneros literários que compõem o Novo Testamento. Hoje nós vamos estudar o gênero chamado Evangelho, e de maneira bem específica os três primeiros, Marcos, Lucas e Mateus. E por que João não entra dentro da questão sinótica? Bem, quando você entender o que significa sinose, você vai entender o porquê que João é um estudo à parte, ele é sempre feito e realizado à parte.
Muito bem. O que está no centro da discussão ou de toda a narrativa, independentemente da diferença do gênero literário do Novo Testamento, essa nova aliança, o centro da nova aliança é Jesus Cristo, como nós todos sabemos. Todo o discurso, seja ele de forma de carta, de forma querigmática, seja de forma narrativa ou discursiva, todos os discursos, todos os textos, os 27 livros ou textos que nós temos do Novo Testamento, todos eles têm como centro ou como objetivo comum falar da figura cristológica, certo? No Antigo Testamento nós temos a Torá, né? Tudo praticamente se gira em torno da Torá, em anunciar a Torá, em viver a Torá. E depois, claro, temos essa visão profética dentro do Antigo Testamento que vai anunciar o Messias, essa vinda do Messias. No Novo Testamento, tudo está concentrado nessa nova aliança que é Cristo Jesus. Como já anunciava Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34. Né? Tinha essa promessa da nova aliança que ia ser escrita no coração do homem. Em Jesus Cristo, essa nova aliança, ela se realiza. E os escritos cristãos, eles estão todos voltados, focados neste evento. Por isso que seria interessante, antes de nos aproximarmos dessas fontes que nós temos válidas e que nós temos nas nossas próprias mãos, que são os evangelhos, seria interessante também a gente avaliar, estudar outras fontes existentes que falam sobre a figura de Cristo, né? Para a gente saber que, na verdade, não são só os evangelhos a única fonte, é a fonte mais segura que nós temos, é a fonte sagrada, e a qual nós vamos analisar aqui. Mas nós temos, e é válido dizer, que nós temos outras fontes, né? Temos fontes latinas, nós temos fontes hebraicas, nós temos fontes muçulmanas, inclusive chinesa, nós temos algumas biografias que falam sobre a vida de Jesus. Então temos diversas fontes. Essas fontes, claro, não tem como passar e estudar de maneira aprofundada aqui, eu só estou dizendo que elas existem, né? E a nível de introdução, é bom que você, estudante das Sagradas Escrituras, e do Novo Testamento em específico, saiba que existem outras fontes que falam de Jesus, de maneira positiva ou negativa. Mas os estudiosos gostam de ter essas fontes, estudar, confrontá-las, né, para ver como eles falaram de Jesus, em que modo e de quê. Nós vamos ficar simplesmente com a fonte narrativa dos evangelhos, certo? E de maneira específica hoje, os sinóticos, os 3 primeiros. Esse gênero literário, o evangelho, é bom a gente explicar a nível de conhecimento, de introdução, o que significa evangelho, evangelion em grego. É um gênero literário fundado sobretudo pelo próprio autor evangelista, de maneira específica. O primeiro a criar esse gênero literário foi Marcos, o evangelista Marcos, mas essa palavra em grego ela já existia, evangelion em grego já existia. É uma palavra que significa uma boa notícia, né? Então, dentro do mundo grego, helenístico, já existia. Ele, sobretudo, quando tinha que anunciar uma boa notícia, ou uma vitória bélica, ou o nascimento de um rei, se usava sempre a palavra evangelion. Então, o povo cristão pegou esse termo para falar dos escritos, da boa notícia por excelência, que é a ressurreição, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Esse grande evento é a boa notícia, que depois os evangelistas vão sair, os apóstolos vão sair, na verdade, evangelizando pelo mundo afora, falando dessa boa notícia. E é isso que ainda hoje a igreja faz através dos seus anúncios querigmáticos, e anunciar a boa notícia. Então, evangelho significa isso. E é interessante especificar logo também as expressões Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, e não Evangelho de, que às vezes tem pessoas que dizem, Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, Evangelho de... Não é Evangelho de, é Evangelho segundo Marcos, porque o Evangelho na verdade é de Cristo. O Evangelho é de Cristo, o conteúdo é cristológico. É segundo, escrito, narrado segundo Marcos, ou segundo João, ou segundo Lucas. Então isso é bom a gente ter também já claro a nível de introdução, né? Você já sabe o que é evangelho, já sabe essa diferença de porquê segundo e não de. E vamos dar continuidade
sobre esse gênero. Esse gênero evangelho, ele vai narrar os feitos, os milagres de Jesus, os acontecimentos. Então os evangelistas, chega um momento que eles vão colocar os apóstolos, ou quanto menos discípulos de apóstolos, porque Mateus, ele é um apóstolo, mas Marcos não é um apóstolo, ele é discípulo de Pedro, por exemplo, de um apóstolo. Paulo é discípulo de Lucas. Lucas é discípulo de Paulo, que é um apóstolo. Então, os evangelistas, os 4 evangelistas que nós temos, ou eles são apóstolos ou são discípulos de apóstolos, ou seja, pessoas que estavam muito perto deste evento. E é interessante você notar, sobretudo no discurso da origem e da natureza dos evangelhos, dessa parte escrita, que antes disso tem uma tradição oral. Dos anos 30 até 60, 65, nós temos a tradição oral, né? Nós temos a pregação de Jesus, que é essa primeira parte, Jesus que vem, vai anunciar o reino, que vai chamar os discípulos, vai chamar os apóstolos, vai formar essas pessoas, né? Jesus ensinando, Jesus pregando, e a gente poderia colocar esse primeiro item como, por exemplo, a pregação de Jesus, e depois nós vamos ter a segunda parte, que é já a pregação dos apóstolos. Ou seja, são os apóstolos que vão começar a pregar, a anunciar. Depois da morte de Jesus, são eles que vão sair anunciando, dizendo o que Jesus fez, o que Jesus não fez. É interessante notar porque até então se pensava sempre numa tradição oral e depois surgiu a necessidade de colocar os evangelhos por escrito, né? Quando os testemunhos oculares eles começam a morrer, a falecer, então surge a necessidade e tem outras exigências, outras funções pelas quais vão surgir a necessidade de colocar por escrito, mas esse é um critério forte também. Estão morrendo os testemunhos oculares e nós precisamos colocar isso por escrito. Mas antes dessa tradição oral, a gente pensa, às vezes se pensava só uma tradição oral e depois, na sequência, a tradição escrita. Só que com os estudos, e sobretudo da sinose, nós vamos ainda explicar o que significa sinóticos, se descobriu que na verdade poderia também ter outras fontes escritas, né? Pequenos textos, a gente chamava de ditos, ou ágrafos, ou seja, eram pequenas frases, começaram a escrever aquelas frases principais, aqueles ditos de Jesus, e isso foi se tornando fonte. Então quando Marcos escreve, ele escreve em base àquilo que ele escutou de Pedro. Os testemunhos oculares narraram para ele. Mas é provável também que ele tenha tido acesso a outras informações. Claro que o Evangelho de Marcos, quando a gente for estudar Marcos de maneira específica, porque hoje é de caráter introdutório, depois nós vamos entrar na especificidade de cada evangelista, a gente vai ver quem é o mais antigo, que fonte foi usada para compor aquele evangelho, se ele copiou de alguém ou de outro, por que ele é o primeiro, né? E tudo isso vai ser estudado durante o nosso curso. É muito interessante estudar o Novo Testamento porque é algo muito rico e complexo, né? Porque muitas das vezes se pensa que os textos mais complicados para ser estudados são os textos de Paulo. Na verdade, os evangelhos parecem uma narração simples, mas ele requer muita atenção. Talvez pode ser até mais complicado o entendimento e a compreensão do mesmo do que os próprios textos paulinos. Só para você ter uma ideia de como a coisa é complexa, certo? Então vamos lá para a questão sinótica. Quando é que ela surge? Sinose ou sinótico significa uma visão de conjunto. É você, com uma visão só, com um olhar você tem uma visão total das coisas. Ou seja, o que aconteceu? No século XVII, século XVII, XVIII, os estudiosos começam a compor essa hipótese, ou esse método de ler os 3 evangelhos em forma de coluna. Você pega o evangelho de Marcos, coloca em forma de colunas, coloca de um lado, pega o evangelho de Lucas do outro lado e pega o evangelho de Mateus também em coluna. Tudo um pareado com o outro, de maneira tal que quando você olha para as 3 colunas, você tem uma visão completa, com um olhar só, você tem uma visão completa dos 3 evangelhos, ou seja, você lê os 3 evangelhos contemporaneamente com uma visão só. E colocando em forma de coluna, você começa a ver as diferenças, você começou a perceber as diferenças, um que escrevia mais, outro que escrevia menos, e outro que não escrevia nada.
ou alguém dizia uma coisa sobre, não sei, a multiplicação do pão, o outro não falava, ou se falava, falava de maneira diferente, usando palavras diferentes. Até então, isso na antiguidade, Santo Agostinho, por exemplo, ele também teve conhecimento. E durante todo esse percurso, a igreja ela sempre tentou ver diferenças, simplesmente, mas não criava e não criou um problema. A priori não tem um grande problema. Eles não vê erros, o próprio Santo Ambrósio vai dizer nos evangelhos não existe erros. O Santo Agostinho vai dizer, se tiver erros, estão nos códigos, nos copistas, aqueles que foram copiando. Mas no século XVII vai surgir, sobretudo no campo alemão, aí aqui nós estamos já dentro de um outro conceito, conceito de iluminismo, a questão da ciência que está vindo com toda a força, o racionalismo, os estudos de forma muito rígida das formas literárias, e isso vai entrar também dentro do campo da Sagrada Escritura e vão também fazer uma análise literária dos textos. E isso vai sim criar uma curiosidade muito grande nos estudiosos alemães, protestantes e depois também no campo católico, né? Ou seja, eles não vão se contentar mais em dizer, sim, são narrativas diferentes porque são evangelistas diferentes, escreveram em determinadas culturas. Não, eles querem saber por que foi escrito daquela forma, por que Lucas disse assim e por que Mateus disse de um outro jeito, por que Lucas escreve isso, por que Marcos não falou disso, e começou uma série de estudos. Aí a gente começa a ver as semelhanças, né, e as diferenças, e quase contradições, a nível geográfico, a nível de eventos, a nível de frases. Então isso deu muito pano para manga e espaço para muitos estudos. Então se você quiser realmente aprofundar esses estudos, temos muito material e tem grandes pesquisas aí feitas e sendo feitas ainda hoje sobre essas diferenças, essas temáticas. E daí, quando eles começaram a colocar em conjunto esses textos, a estudar eles de forma unida, unificada, uma paralela um ao outro, viram que João era completamente fora desse contexto, né? Os outros tinham diferenças, mas não chegava ao ponto de ser tão diferente quanto João. É daí que começa a perceber que João ele tem uma teologia diferenciada, ele tem uma estrutura de composição escrita diferenciada, e aí foram sempre colocando ele de um lado, estudando ele à parte. E nós vamos estudar ele também de maneira separada, certo? Já os três primeiros são muito parecidos, embora com as suas diferenças. E é exatamente essas diferenças e essas semelhanças que enriquecem o discurso narrativo, teológico sobre Jesus Cristo. Por isso nós vamos estudar Marcos, vamos estudar Mateus, vamos estudar Lucas e vamos ver as diferenças deles, o porquê que um aborda e o outro não aborda determinada temática e como eles abordam isso, certo? Para que você não venha também a criar confusão, ou pensar que o evangelho é cheio de erros, né? Nós temos que entender o porquê dessa diferença, certo? Então isso é enriquecedor dentro do estudo das Sagradas Escrituras. Perguntas sempre nascem. Quando a gente estuda a sinose ou os sinóticos, a gente sempre se pergunta por que foi escritos os evangelhos? As semelhanças e diversidades entre os sinóticos, por que existe? Como a gente pode ter uma visão mais clara sobre essas diferenças e essas semelhanças? Quais são as comunidades que esses evangelistas foram, digamos assim, destinados? Quais são os destinatários dos evangelhos? Porque isso tem uma influência. Eu preciso entender para qual comunidade primeira esses evangelistas foram escritos e dentro de qual comunidade foi escrita. Os evangelistas que escreveram eram grego, eram de cultura hebraica, falavam que línguas eles falavam. Tudo isso é importante a gente analisar essa questão linguística, cultural, porque o texto ele é inspirado, como a gente já comentou isso nos outros cursos. Ele é inspirado, mas quem escreve é um autor humano, com seus limites de humano, né, com a sua linguagem humana. Então, dentro do texto sagrado, tem a questão cultural, tem a questão histórica, tem a questão linguística. E, sobretudo, claro, a questão espiritual, que é o autor principal das Sagradas Escrituras. Mas lembrando que o Evangelho não caiu pronto do céu. Isso é interessante a gente saber. E que nem foi um ditado, né, que Deus estava ditando e o autor sagrado escrevendo. Então, os Evangelhos é fruto de uma experiência. É a narração, ou seja, a comunidade primitiva, ela não cria o conteúdo.
revelativo, né, de Cristo Jesus. Esse aconteceu, ponto e basta. Mas a comunidade reelabora. Para transmitir esse evento, ela vai ter que reelaborar isso em forma de linguagem. E é exatamente aqui que entra a dimensão humana. O conteúdo ele é divino, a revelação ele é divina, mas, digamos assim, a roupagem, o modo de transmitir isso aqui, o gênero é humano, o gênero literário ele é criado, ele é repensado, né? Cristo ele passa a ser, digamos, reinterpretado dentro da comunidade, dentro do o próprio autor sagrado, ele vai dizer de acordo com as suas capacidades. Então isso é bom a gente entender. E é interessante que Jesus ele não escreveu nada, né? E graças a Deus. Então Jesus não escreveu. Tudo aquilo que nós temos são frases e narrações de evento que os evangelistas viram, presenciaram e narraram. Mas tem já, no momento que eles começam a narrar, tem também já uma interpretação do próprio pensamento de Jesus. Ou às vezes frases que é própria de Jesus, citada literalmente, né, que são os ditos. E isso vai formar uma outra fonte que a gente vai analisar. Porque tem uma coisa interessante dentro da questão sinótica, que nós vamos perceber, é que nós temos esses 3 evangelistas, todos eles escrevendo sobre Jesus Cristo, com narrativas diferentes e com coisas similares, né? Nós temos discursos bem parecidos, mas tem algumas fontes que não, alguns versículos, por exemplo, que não tem, só tem em Marcos, só tem em Mateus e Lucas, e não tem em Marcos. Tem diversos, né? Nesses estudos, quando começou os estudos do sinótico feito desta forma, começou a perceber que os dois, Mateus e Lucas, tinham muitos versículos em comum que não existia em Marcos, sobretudo 240 versículos mais ou menos. E daí começaram a se questionar, bem, se Marcos e Mateus não pegou, se Mateus e Lucas não pegaram de Marcos esses versículos, da onde foi que eles pegaram? E daí começa a surgir, sobretudo no campo alemão, a grande hipótese, que hoje é uma hipótese reconhecida, abraçada e estudada no ambiente acadêmico, nos melhores institutos bíblicos, que é a fonte Q. Ou seja, provavelmente tem essa hipótese de que existiu essa fonte de ditos de Jesus, pequenas frases de Jesus, e que seja Lucas, seja também Mateus, eles tiveram acesso a essa fonte, por isso acrescentaram nas suas narrativas. Provavelmente Marcos não teve. Então é bom a gente ter essa compreensão dessa discussão existente, ou seja, nós temos fontes muito válidas, como Marcos é uma fonte evangélica para falar de Cristo, dos eventos, dos seus feitos, do que ele realizou. Mateus também é uma grande fonte, Lucas uma outra fonte evangélica, e temos a fonte que vai compor essa questão sinótica. Ou seja, ela não existe, nós não temos isso dentro de um código, e dentro de uma biblioteca, seja no Vaticano, seja em Jerusalém, nós não temos. É uma hipótese de que existiu, uma vez que os evangelistas acrescentaram coisas que em Marcos não tinham. Isso que é o interessante, a gente vai vendo que Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, portanto muito bem, ele é direto, ele é catequético, ele é imediato na mensagem, ele é curto, ele é breve, mas é imediato na mensagem. Já os outros, eles falam mais, tem um discurso muito mais amplo, respira muito mais sobre a questão narrativa de Jesus, porque tiveram mais informações, provavelmente, certo? O próprio Lucas, ele vai deixar bem claro isso, sobretudo no prólogo. Se vocês tiverem a Bíblia de vocês aí, e nesses estudos é bom você estar sempre, é bom não, se exige que você esteja com a sua Bíblia na mão. Se você pegar Lucas, no prólogo de Lucas, você vai perceber que tem logo no início uma informação muito interessante, que Lucas deixa claro que quando ele começa a escrever o Evangelho já existiam outras fontes. Ele diz assim, no primeiro capítulo, versículo 1, muitos tentaram escrever a história dos acontecimentos que se cumpriram entre nós, tal como nos transmitiram aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim também eu decidi escrever para você, ilustre Teófilo, né? Teófilo é um nome também que se discute tanto sobre esse nome, mas é amigo de Deus, né? Pode ser uma pessoa direta, mas para todos aqueles que são
amante da Sagrada Escritura, para todos aqueles que são filhos de Deus. Esse texto é escrito para todos. A gente pode também estar fazendo essa interpretação sem nenhuma forçatura, né? Sem a gente estar forçando ou violentando o texto, certo? Uma narração bem ordenada, depois de ter investigado cuidadosamente todas as coisas desde o princípio. Isso para que você fique certo de que os ensinamentos que recebeu são sólidos. Depois de ter investigado que todo o restante que também já existia. Então é como se ele tivesse pego fontes ou ditos ou narrações que estavam, digamos, à sua disposição e fizesse uma análise aprofundada, né, de tudo aquilo que falava de Jesus Cristo. E daí vai nascer o Evangelho de Lucas e vai nascer Atos dos Apóstolos, que a gente vai ver que são dois textos do mesmo autor e que um certo tempo atrás eram juntos, né? Depois se separam. É uma obra só, certo? Ela é organizada de forma separada, uma questão também canônica e não de composição, certo? Então nós temos muito conteúdo, muita coisa sobre essa questão sinótica, mas já deu para você perceber o que é o Evangelho sinótico. São evangelhos que são muito parecidos, embora tenham essas suas diferenças. E junto com eles nós temos a fonte Q. Quando se falar dos evangelhos sinóticos, você não pode esquecer que existe uma fonte chamada fonte Q, que vem da palavra alemã Quelle, que é da onde realmente vai surgir só o símbolo, só o Q, né, vai ficar escrito. Uma coisa também que é bom a gente enfatizar dentro de um discurso de introdução, de esboço sobre os primeiros três evangelistas, ou sobre as três primeiras narrativas evangélicas, é que o evangelho ele não é uma biografia de Jesus. O gênero evangélico ele é diferente de uma biografia da antiguidade. Às vezes se aproxima, alguns estudiosos se aproximaram dos textos sagrados, dos evangelhos, como eles se aproximavam das biografias que falavam da vida dos César, dos Augustos, de personagens históricos da vida romana ou grega. Não, o gênero evangélico, ele não respeita, ele não é composto, ele não tem a estrutura de uma biografia. Então, quem for querer analisar os evangelhos para ter ou compor uma biografia de Jesus, é uma empresa já perdida, falida, ele não vai conseguir. Ela não respeita essa lógica, né? A gente pode perceber até que se começa a falar do nascimento de Jesus, se fala, até os 12 anos depois nós temos um silêncio total, né? Nós não temos mais informações. Os evangelistas, no geral, eles se calam durante aquele período e só vão começar a falar de Jesus quando ele aparece de novo na vida pública. Então isso já quebra o estilo de uma biografia antiga, quando se narrava ou se falava de um personagem importante, porque a biografia ela tem que falar de tudo, passo por passo, do crescimento, do desenvolvimento dos feitos daquele personagem. E de fato os evangelhos apócrifos eles vão ter esse limite, porque eles vão querer preencher esse silêncio que os autores sagrados deixaram. E aí eles narram, falam de coisas que realmente não bate com todo o projeto, com toda a revelação de Cristo, da vida de Cristo, dos seus feitos no Novo Testamento. Foge totalmente, né? É dali que vai nascer as grandes heresias, é dali também que vai nascer os critérios pelos quais alguns livros não entraram no cânon, né? Como ser considerado como livros canônicos. É dali que começa a nascer as teorias gnósticas, a passar a ver Jesus não como homem, não como Deus, só como Deus, mas não como homem, tirando essa natureza humana, né? E uma série de coisas vão surgir na medida que pessoas vão querer fazer do evangelho tipo uma biografia, dar mais informações além daquela que nós temos nos evangelhos canônicos. Então, uma coisa é clara: evangelho é evangelho, biografia é biografia. O evangelista não está preocupado em narrar a vida histórica de Jesus, certo? É um evento teológico. Muitas das vezes a gente pensa que tem muita contradição ou incompreensão, mas nós não estamos dentro de uma questão cronológica. O que está em jogo dentro da narrativa evangélica é uma questão teológica, às vezes nem lógica, teológica, né? Então nós temos que saber se aproximar desse texto. Como dizia Santo Agostinho, a porta da Sagrada Escritura ela é baixa e a gente para entrar precisa curvar, você precisa ter humildade.
e nem sempre com a racionalidade ou com todo o critério racional da ciência é o suficiente para você abordar ou se aproximar desses textos. Sim, é necessário e é importante. E nós temos um método histórico crítico, seria uma coisa interessante para a gente também estar estudando. Quais são os métodos que se usam para se aproximar das Sagradas Escrituras? Nós temos um método histórico crítico que ele teve um grande espaço, inclusive essa questão da sinótica, as formas literárias, a origem histórica de cada brano, de cada texto, enfim. O método histórico crítico ele deu muito resultado positivo e muitas críticas também, né? Porque às vezes acabava vendo o texto, perdendo a sacralidade do texto se você não tiver cuidado. O método histórico crítico é um método que ele responde como foi feito, como foi criado, como foi composto, toda a questão histórica, aonde, por quem, mas não responde o que de fato essa palavra diz para mim hoje. Esse salto ele não consegue fazer. Então, quando a gente estuda a Sagrada Escritura, você tem que ter um conjunto de métodos. Métodos histórico-crítico, método narrativo, método sincrônico, método alegórico, enfim. Tem uma série de métodos, a gente não vai entrar neste mérito agora, mas quem sabe a gente pode abrir um curso para falar só sobre os métodos. Seja os antigos, os clássicos e os atuais. Quais são os métodos hoje que estão sendo utilizados dentro do Instituto Bíblico de Roma, lá em Jerusalém, esses campos de estudos fortes que nós temos na igreja? Quais são os métodos que estão utilizando hoje? Estão utilizando todos ao mesmo tempo? Ou estão dando ênfase mais a um? Ou depende do texto para utilizar um determinado método? Mas essa é uma coisa à parte. Voltamos para a nossa sinose, né? Nossos evangelistas sinóticos. Então nós temos aí esse período de composição desses textos. Nós saímos aí, estamos nos torno de ano 30 até os anos 60, 65, nós não temos nenhum evangelho escrito. Nós vamos começar a ter alguns primeiros evangelistas, vai começar sobretudo de Marcos, nós estamos nos anos 65, 70, nós estamos mais ou menos aí. Então dos anos 60 até os anos 100, digamos assim, são esses 40 anos onde é composto todos os evangelhos. Os quatro evangelhos, as quatro narrativas evangélicas são escritas em torno de 40 anos, de maneira escrita, claro. Antes disso tem feitos, tem frases, tem tantas coisas aí, o anúncio acontecendo, a dimensão oral, a tradição oral, ela está a todo vigor. O texto mais antigo, por incrível que pareça, não são os evangelhos. Como já falei para vocês, os textos mais antigos são de Paulo. E o mais antigo é a carta aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, que é do ano 51. Então, Jesus morre nos anos 30, nos anos 50, Paulo começa a escrever. Os evangelistas começam a escrever depois de Paulo, já em torno daí de 65, nos anos 60 a 70, para vocês terem uma ideia de quando é que vai nascer essa tradição escrita. Antes tem a tradição oral, né, e depois temos a tradição escrita, como nós entendemos hoje nessa forma do Evangelho, do gênero do Evangelho, certo? Espero que fique claro essa questão aí para vocês. Então, como eu já falei para vocês, a comunidade ela não cria, ela reelabora. O anúncio é de Cristo, esse evento de Cristo vai ser reelaborado para ser transmitido. E é exatamente aqui que vai nascer, digamos assim, a necessidade de compor esse texto. Quais são as funções? As exigências funcionais para dar origem aos evangelhos. Bem, temos uma exigência muito importante que é a questão da catequese. Se começa a falar, se começa a anunciar, se começa a falar de Cristo, mas vai chegar um momento em que não basta mais só a questão oral, até porque, como eu falei no início, os testemunhos oculares vão morrer e daí essa catequese ela precisa continuar com o mesmo vigor, com o mesmo teor, com a mesma eficácia, né, da origem, com aquele sabor da origem. E para isso eu preciso colocar por escrito, para que os próximos catequizandos possam ter uma fonte originária, verdadeira, canônica, séria. Não basta só vozes, precisa colocar isso por escrito. Então, quando começou a anunciar e, sobretudo, a ensinar as futuras gerações, surgiu e viu-se a necessidade de colocar por escrito.
questão litúrgica. Além de ensinar, nós precisamos cultuar, interiorizar, não só na mente com a catequese, mas interiorizar no coração dentro de um contexto de culto, dentro de um contexto litúrgico. E dentro do contexto litúrgico também surge a necessidade do papiro, do rolo aqui por escrito para ler, né? Senão os testemunhos oculares iam morrendo e quem era que ia falar, quem era que ia anunciar. E daí as liturgias elas vão nascendo, vão se estruturando, a leitura, depois da leitura a proclamação das leituras, depois da leitura sempre alguém comentava. Mas antes disso, quando não tinha o escrito, se iniciava um encontro e se falava porque estava muito recente, estava muito próximo do evento, então se lembrava de tudo. Depois não tinha mais essa fresqueza do início, então precisava sim de algo escrito para falar, para proclamar, ler, né? Proclamar e depois alguém explanar e fazer a famosa homilia, como hoje é conhecida ainda hoje, estruturada desta forma. Depois a questão missionária, levar para os outros. Então o missionário ele vai, se ele foi um testemunho ocular, então ele viu aquilo, ele vivenciou aquele evento, ele esteve com um apóstolo, ele esteve com Jesus, então ele pode ir que ele está cheio dessas informações e ele vai anunciar Cristo. Mas depois a missão ela vai se ampliar e no decorrer do tempo vai também surgir a necessidade de um missionário ele ir, mas ir já com algo não só na mente, mas sobretudo escrito. Olha aí como o surgimento da escrita, do colocar por escrito o anúncio evangélico, ele é um procedimento, é um processo amplo, né? A gente pensa que é uma coisa assim rápida e não é tão rápida assim. Tem todo um procedimento a ser feito. Depois, uma outra exigência são as práticas, a vida prática da igreja. Como é que vai nascendo as comunidades cristãs, as primeiras comunidades, chega um apóstolo, chega um testemunho ocular de Jesus, anuncia, funda uma comunidade, mas aquela comunidade ela precisa também começar a se organizar a nível de normas, né, de prática, a vida prática. Antes era um judeu, agora nós somos cristãos. Como nós temos que nos comportar em relação à lei, em relação ao sábado? Nós podemos continuar rezando só, nos encontrando só no sábado, ou a gente pode se encontrar também no domingo. E sabe, essas coisas vão surgindo. Vai surgir questão da lei, questão de casamento, questão moral, questão ética, e uma série de coisas. Depois esse evangelho ele vai entrar no mundo pagão, no mundo helenístico, e ele precisa ir por escrito para também ser trabalhado toda a questão prática e normativa da vida da comunidade cristã nascente. Então você vê que tem uma série de necessidades, de urgências que vão se acumulando, se aglomerando ao ponto de fazer com que realmente nascessem as fontes escritas, né, colocadas por escrita, certo? Então, mais ou menos é isso, sobre essa questão da sinose, como já falei para vocês. No início da antiguidade nós temos Santo Agostinho, Santo Irineu, nós temos os padres que eles já abordam essas questões, mas não criam grandes problemas. Eles vêem sempre tentam um modo ali para colocar tudo junto, ver a diferença, mas não cria tanto problema. Mas no século XVII, isso sim vai ser estudado de maneira específica, muito específica. Então, já para a gente concluir essa questão da sinose, acredito que já estamos já com quase 15 ou 20 minutos, nós vamos concluir, né? E seria interessante vocês ter acesso a documentos, a ter acesso a algum livro de introdução, para que você pudesse entender melhor todo, porque a questão da hipótese da sinose, ela tem diversas hipóteses também, né? E é bom você ter um conhecimento mais amplo disso. Não basta só você saber que a sinose ela vai abordar a questão da semelhança, a questão da diferença, a questão da fonte Q dos evangelistas, né? Esse estudo em colunas dos três evangelistas, olhando diferenças e semelhanças. Não basta só isso, né? A gente precisa ampliar os nossos estudos. Nós temos uma fonte boa, também acredito que é um livro, eu não conheço tanto os livros em português, até porque vocês já sabem que a minha formação ela foi uma formação na Itália, na Europa, então eu não tive ainda acesso ainda a todas as publicações que estão acontecendo aqui no Brasil. Mas, de acordo com o professor Casalenho, ele cita nos estudos dele, no curso dele que ele faz para os seminaristas na Faculdade Teológica Católica de Belém, um autor chamado Marcontini, Os Evangelhos Sinóticos, de São Paulo,
editora São Paulo, em São Paulo, editora Paulinas, 2001. Então é um livro bastante atualizado, digamos, mesmo que nós estamos, já passou aí quase 20 anos, né? 2001, nós estamos em 2021, quase 20 anos aí, mas é um livro, não direi atualizado, mas um livro válido, né? Sobre os estudos dessas fontes. É um bom manual, com certeza, para você começar a dar os seus primeiros passos dentro desta temática dos evangelhos sinóticos. Dito isto, aqui não sou assim tão profissional para mostrar para vocês o gráfico, porque quando a gente faz esses estudos sobre o evangelho sinótico, no geral a gente faz os gráficos mostrando tudo direitinho, as porcentagens de um, a porcentagem de outro, Marcos, Mateus, a fonte Q, enfim. Aqui eu não vou mostrar para vocês, mas eu vou providenciar um texto também escrito onde isso ficará um pouco mais claro para vocês. Importante é vocês saberem isso, que os sinóticos é um estudo feito junto, em conjunto, olhando as diferenças e semelhanças. E é interessante, até mesmo para você preparar a sua homilia. Um dia você vai fazer uma palestra, você vai estar preparando a celebração da palavra, você pega um texto, por exemplo, naquele dia vai ser um texto de Mateus, você pega os outros e coloca em coluna. E aí você vai ver que Mateus diz uma coisa, o outro diz uma coisa, o outro diz outra. Isso vai enriquecer a informação, não vai danificar, antes vai enriquecer. O número de informação vai enriquecer cada vez mais aquela temática. Aí você aproveita também para ampliar isso para o povo. Isso é importante. Não estou dizendo que você vai fazer a sinose na hora da homilia, mas na tua meditação isso ajuda a ter uma compreensão mais ampla sobre o texto, sobre o anúncio, sobre a temática abordada. Eu espero de ter sido útil nesse primeiro momento sobre essa introdução rápida. Estamos dentro de um discurso de esboço, não temos como aprofundar todas essas discussões, ver como foi enfrentada, confrontada todo esse estudo sobre a sinótica, porque o tempo ele não nos permite. Mas para quem vai estudar o Novo Testamento não pode também ignorar essa discussão, né, sobre esses estudos. No próximo texto, no próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos estar estudando de maneira específica cada um desses evangelistas. Quem foi o autor, aonde foi criado, para quem, qual é a comunidade de origem, qual é a comunidade destinatária, em que ano e qual é a teologia de cada um. Então, questão histórica, composição do mesmo, autor, a teologia e as comunidades destinatárias. Eu preciso saber pelo menos isso. Uma estrutura básica, um conhecimento imediato de introdução, mas quando eu pego o Evangelho de Marcos, eu tenho que saber quem é Marcos, eu tenho que saber para onde e para quem ele escreveu, quais são as suas principais temáticas abordadas, qual é a sua principal teologia e por que a sua teologia é uma teologia diferente de Mateus e de Lucas, embora similares. Eu preciso saber disso. Essas informações elas precisam estar na minha mente bem clara, para quando eu for dar uma palestra, fazer minha homilia, eu já sei o porquê que eu vou falar determinada coisa quando eu pegar o Evangelho de Marcos. Eu tenho base científica, eu tenho base hermenêutica e exegética para falar. Um diácono, quando ele se coloca na posição de anunciar a palavra de Deus, ele tem que anunciar com propriedade. E para anunciar com propriedade e autoridade, ele precisa conhecer e, sobretudo, viver a palavra. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.